Olá, tudo bem? A Bíblia conta sobre uma época em que Israel estava sitiada. Sim, e o povo já passava fome, já não tinha como trabalhar, o povo estava em total desespero. Mas o profeta então veio ao povo e disse: olha, amanhã a esta hora vai ter comida sobrando. Vai ter comida para todos nós e a vida vai voltar ao normal. Ufa! Sim, mas o capitão, cujo qual era o braço direito do rei, disse: cala a boca, profeta. Você não sabe do que você está falando. Você tem que admitir que está errado. Você tem que voltar atrás dessa palavra porque isso é impossível. Admita. Então ele olhou para aquele capitão e disse: olha, todos irão usufruir da bênção, mas você que não acredita, você que duvida da voz do profeta, você verá as pessoas indo buscar a prosperidade e recebendo, mas você não comerá do que eles vão comer. Por causa da sua falta de fé, você vai ver, mas não vai comer. Ok, e sim, o fato se deu como previsto. Sim, mais uma vez Deus se mostrou com o profeta e tudo que saiu da boca dele não voltou vazio. Pois bem, eu quero dizer para vocês que é necessário estudar muito. O profeta não é uma coisa mágica do jeito que alguns crentes, alguns religiosos imaginam. O profeta é um estatístico, é um visionário. E é por isso que se uma pessoa quiser ser profeta, não precisa de achar que é coisa impossível. Basta estudar bastante, porque a história é cíclica. É até fácil, se você tiver ânimo para estudar bastante, pesquisar bastante, você facilmente poderá se tornar um visionário, um profeta. Pois era assim que eles eram chamados antes, visionários. Pois bem, eu disse a vocês que o pico deste mal que nos assola aconteceria por volta do final de abril, pois, fazendo cálculos biológicos de 3 meses mais ou menos em que qualquer vírus atinge seu pico, contando desde janeiro, ainda demos um acréscimozinho para o final de abril, para que desse 4 meses, eu disse, no máximo até o final de abril atingirá o pico. Sim, dos últimos 7 dias nós vimos o número de mortes que tem acontecido, que é o que dá realmente para calcular. Porque o número de infectados, isso não dá nem, porque não tem nem exame direito. Mas a gente viu há 7 dias atrás 260 mortes, depois 230, depois 200, depois 160, depois 113, depois voltou para 180, depois foi 200 e agora vamos para 160 e está estabilizado e eu creio que vai diminuir ainda mais, porque o pico já foi atingido, e contando que nos Estados Unidos, onde se faz bastante exame, é 5 por 1, 5 pessoas que são testadas, uma está infectada, portanto é 20%, no Brasil, então 20% de infectados daria uma média, com relação à estatística dos Estados Unidos, uma média de 40 milhões, 45 milhões de pessoas. Porém, os Estados Unidos não teve o que o Brasil teve, uma desgraça social, o carnaval. O carnaval onde trouxe pessoas infectadas do mundo inteiro, portanto eu dobraria a aposta de 5 por 2. Portanto, mais ou menos no Brasil deveria ter uns 80, 90 milhões já de infectados, ou seja, o pico da doença, pois aí a tendência agora é cair, estatisticamente falando, do jeito que o profeta havia falado bem antes, lá atrás, depois do carnaval. Pois bem, apenas um cálculo biológico científico, nada extraordinário, algo que é fácil, que eu tenho certeza que todas essas pessoas mentirosas também sabem. E também haver dito que, sim, nós não somos iguais aos outros países, nós temos um sistema diferente, autoimune, a gente vive caindo no esgoto quando era criança, toma vacina desde que nasce, a gente vivia jogando bola em volta de córregos, entrando no meio daquele monte de lama que a gente chamava de brejo para caçar priá, caindo, furando nosso pé em prego enferrujado e bebendo água das mangueiras que a gente achava no meio da rua. Sim, nós somos um povo diferente, aqui o clima é diferente, aqui já tem um monte de doença. Eu disse que o Brasil seria diferente e o Brasil é um dos que tem menos número de mortes por milhão, 14. Por isso, sim, mais uma vez eu disse lá atrás, lá no carnaval, o Brasil é diferente, vai ser diferente. E o que este humilde
humilde profeta, não estou tentando me gabar, estou apenas dizendo que eu faço isso, eu estudo demais para vê-los tranquilo e em paz. Digo agora para vocês, vai ter muita bênção, vai ter muita virtude, mas você só vai poder saborear dessas bênçãos, dessa virtude, se tiver fé. Se continuar aí no terror, se continuar na histeria, certamente você não vai ter nem força para reagir tão rápido quanto os outros que estão preparados para a guerra, vestir a armadura, enfrentaram. Por isso, eu quero dizer que sim, mais uma vez eu quero lhes alertar, o melhor está por vir, e aquele homem que duvidou do profeta, ele vai ver, mas não vai comer. Por quê? Alma amarga, alma pesada, lento, acabou sendo pisoteado porque os outros seguiram marchando. Você acreditou, não é? Pois bem, nós vamos aí correr atrás, trabalhar, vamos recuperar tudo. E você que duvidou? E você que lançou críticas? Poxa vida, agora tem aí a sua televisão falando que os hospitais estão vazios, tem aí a sua OMS falando que é um erro esse negócio de fique em casa, tem aí esse monte de gente que antes só estava mentindo para você, bancando o terror, agora você vai acreditar talvez, né? Pois é, mas a amargura no peito não vai deixar você admitir, voltar atrás. Porém, eu quero lhes dizer que Deus é Pai de todos e todos poderemos usufruir dessa bênção. Sim, você vai ver e vai comer da promessa que Deus mandou lhe dar. Bom dia. Ah, já ia me esquecendo. Teve uma pessoa que falou que o Coronga é corintiano. Eu falei, oxe, por quê? Nada a ver que você tá falando. Eu falei, é corintiano sim, pode ver que depois que chegou isso aí, ó, faz mais de um mês que o Corinthians não perde. Eu dei risada, mas me lembrei. Você tá falando mal do meu time? Pois é, irmão, brasileiro é assim, tem que ter bom ânimo mesmo, ó, muito ânimo para nós vencer. E tem mais uma coisinha só, a vacina começou a ser testada em humanos na Inglaterra, Sherlock é o nome da vacina. Sim, eu disse que estava na tampa também, não falei? Pois bem, começou a ser testada em humanos, nos Estados Unidos, em animais. Guarde bem essa data aí, começou o fim de abril, o começo do fim dessa infernal situação. Beijo, é nóis, bom dia. Eu sou profeta, mas não é pra me gabar não. Beijo.